Bem, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de começar a minha fala, e aí, às vezes, eu sou muito emotivo, mas antes de eu começar a minha fala, eu tenho a honra de muitas pessoas que marcaram a minha formação e estão aqui sentados, então eu não vou deixar passar limpo e vou agradecer. Eu gostaria de agradecer ao professor Erivaldo, que pediu para eu substituí-lo, e aí ele disse que eu poderia falar o motivo. Ele é um dos representantes uma das cadeiras da CAPES nos cursos de avaliação do curso de Direito. Então, eles tiveram uma reunião de última hora, ele teve que ir. Gostaria de agradecer a Felício Pontes. Para mim, uma inspiração, seja quando eu fui estagiário na JF do Pará, seja quando eu fui pré-novício jesuíta, no caso do julgamento da Dorothy Stang. Eu gostaria de agradecer ao professor Antônio Nobre, que talvez ele nem me conheça, mas ele foi um nome muito estudado quando eu fui cientista mirim do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Federal do Pará. Eu tinha 14 anos quando eu ingresso. Eu gostaria de agradecer a Eliane Moreira. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado porque nós estávamos no Rio / Ela fez questão de ir para o evento do Centro de Estudos de Direito Ambiental da Amazônia, do qual eu sou coordenador. Todo mundo indo para a ONU, mas ela fez questão de ir para o nosso evento. Ao professor Irigaray, também gostaria de agradecer, porque ele é um dos membros da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, que nós trabalhamos com litígio estratégico na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós participamos do julgamento dos chucurus. Gostaria de agradecer ao Érico, grande amigo, uma inspiração, ao Karim, que é o juiz estadual da FEMACO. Obrigado pela FEMACO. Ao Edmilson, muito obrigado pelos trabalhos desenvolvidos. E aí, por fim, agradecer a dois amigos meus, que também são professores universitários, a professora Lúcia Viana e o professor Dimes, que também é da nossa casa, da UEA. Cabe a mim falar aqui hoje sobre a Bacia Amazônica, aspectos conceituais e socioambientais. O objetivo da minha fala é descrever como pensar a Amazônia brasileira em seus aspectos conceituais e seus aspectos socioambientais. Porque é através do pensamento, desse pensar, que eu vou saber o que é a Bacia Amazônica, o que é a própria Amazônia brasileira, ou melhor, a Pan-Amazônia não é, e ao mesmo tempo ela é e não é. Por quê? Porque eu tenho um problema. Como pensar a bacia amazônica a partir das complexidades sistêmicas dela? É pensar como eu posso pensar a Amazônia brasileira a partir de quem a compõe. E não ficar copiando política pública de fora, porque deu certo fora. Porque deu certo em X, Y e K em outra região. Eu tenho que pensar a Amazônia brasileira a partir dela mesma. Mas como fazer isso? E aí eu trago aqui dois pensadores, Morin e professor Osório, que eu tive a tristeza, mas a honra de carregar o caixão dele. A primeira complexidade amazônica que eu tenho é a complexidade do povoamento, ou seja, das migrações. Pensar a Amazônia brasileira é pensar nas migrações que ela tem. Quem sobe na Serra da Piraoca, em Santarém do Pará, vai perceber todas as moções de edificações que lá existiam. Quem disse isso foi Anna Roosevelt, antropóloga, que fez pesquisa naquela região. E não é só pensar na América Andina, mas pensar em uma Amazônia atual,
A Amazônia hoje que nós temos, aí recebemos aqui em Manaus, por exemplo, e em Santarém também, nossos irmãos haitianos e venezuelanos. E aí, a partir deste pensamento das migrações na Amazônia, eu não posso dissociar a Amazônia brasileira, eu não posso dissociar a Pan-Amazônia sem seus povos indígenas, sem suas comunidades tradicionais. Eu não posso pensar na Amazônia como um tapete verde, somente que tem somente plantas e animais. Não. Ela tem essa quantidade de animais, ela tem essa quantidade de plantas, porque eu também tenho o ser humano. Segunda complexidade, a complexidade cultural ou étnica. É um fenômeno ecológico social, porque eu tenho, sim, processos de interação entre o ser humano e o meio ambiente. E esse processo de interação entre o ser humano e o meio ambiente foi que criou a nossa sociodiversidade, seja de povos indígenas, sejam de comunidades tradicionais. Então, eu não posso dissociar. Falar da bacia amazônica, falar da Amazônia, da Pan-Amazônia, é falar dos povos, do elemento humano que a compõe. E dentro desse elemento humano, eu tenho a complexidade social, que são as relações e os resultados das relações entre esses grupos humanos diversificados. O caboclo nasce dessa realidade, o boi-bumbá nasce dessa realidade, e aí nós começamos a ter umas outras realidades fáticas, que é o ser de Hans Kelsen. Por exemplo, os indígenas urbanos, que o Jaramillo fez pesquisa sobre isso, o Sandro faz pesquisa sobre isso, e muito mais do que isso, hoje é um objeto de conflitos socioambientais. Hoje nós falamos em conflitos fundiários que envolvem povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia brasileira. Um levantamento do Henrique Pereira, que ele fez sobre cartografias de povos indígenas que aqui na cidade de Manaus possuem, são 35 diferentes etnias. E já falamos em territórios indígenas dentro da cidade de Manaus, Sateremaué, Baniwa, Parque das Tribos, que estão em processos alguns em processos de judicialização. Temos também, de se citar aqui, a gestão compartilhada. Fritz Bergs, ele fala que para eu manter o meio ambiente, eu tenho que ter uma gestão compartilhada. Eu não posso pensar que somente os órgãos públicos irão manter a sustentabilidade, mas sim os grupos que a eles se compõem, povos indígenas e comunidades tradicionais. Nós temos política pública já institucionalizada sobre isso, que são os chamados acordos comunitários de pesca, que nada mais são que modelos socioambientais de resolução de conflitos. Modelo esse, nascido lá, consolidado na década de 60, no Lago Maicá, na cidade de Santarém, institucionalizado pelo IBAMA e hoje copiado no mundo, porque é um modelo que trabalha democracia consensual. Nós já temos modelos. E aí, quando nós falamos de litígio estratégico, a Clínica de Direitos Humanos, por exemplo, já trabalhou como partícipe do caso dos chucurus na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas eu não tenho só isso, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de mediação socioambiental, pós-resolução 125 do CNJ, após a lei de mediação que nós temos no Brasil. E para os senhores terem noção, em uma grande quantidade de universidades no Brasil hoje já estudam a mediação socioambiental.
E ao passo que nós pensamos numa mediação socioambiental, nós temos um modelo de mediação socioambiental já institucionalizado, que é o Acordo Comunitário de Pesca. Ah, mas temos outras complexidades, a biológica. Vou dar um exemplo. No 20º Encontro Brasileiro de Ictiologia, em 2013, foram catalogadas 2 novas espécies de jaraqui, uma nova espécie de pirarucu. Ah, mas por que essas espécies foram catalogadas em 1871? Por que elas não foram catalogadas à época? Elas não foram catalogadas à época porque elas não existiam. Mas elas existem hoje. Isso significa que de 1871 a 2013, eu tive novas espécies. E essas novas espécies, seja de fauna e flora, elas são também em decorrência da existência do elemento humano. O Scavone, ele fala aqui, a biodiversidade de primatas na Amazônia brasileira, ela só foi possível porque o ser humano, ele transportou de um lado para o outro do rio espécies de primatas. Então, a quantidade de primatas que nós temos na Amazônia brasileira tem-se também por um motivo benéfico da presença humana. E, partindo a outras complexidades, eu tenho complexidade econômica, por exemplo. Ao mesmo passo que na Amazônia brasileira eu tenho uma Zona Franca de Manaus, que ela é importante para o atual modelo, eu também tenho que pensar em um modelo de economia de base comunitária, que é, por exemplo, a pesca de pequena escala daquele pescador que vai pescar de manhã para almoçar o peixe que ele pescou e o que sobrar ele vai comer de noite. Eu tenho que pensar tanto em uma grande empresa como nos povos e comunidades tradicionais, para não acontecer etnocídio. Por exemplo, comunidade de São Roque, tem 2 teses que estão provando que, quando você mudou o modelo de economia que eles tinham, eles também começaram a se destruir. Em uma das entrevistas, uma das entrevistadoras chegou com um do senhor, porque os órfãos e os idosos estão morrendo. E foram perguntar mais detalhes sobre isso. Se chegou à seguinte conclusão: eles estavam morrendo porque antes as pessoas iam pescar e plantar. Traziam e distribuíam entre a comunidade. Só que hoje, como eles estão entrando na floresta somente para coletar material, para revender para uma empresa cosmética, o que eles falam? Ah, se você quer comer, a senhora idosa ou órfã, se quer comer, entra na floresta também com a gente para coletar. A tábua de valores mudou. Por que a tábua de valores mudou? Porque a realidade mudou. Complexidade transcendental. Que a espiritualidade é impossível dela ser negada. E na Amazônia, eu tenho um Círio de Nazaré, que quem participa sabe que muitas coisas boas podem acontecer na vida, tal qual uma roda de ayahuasca e de rapé, que igualmente pode ter o mesmo efeito. E sugiro, na vida dos senhores e senhoras, se tiverem possibilidade, participem do Círio de Nazaré, mas também participem de uma roda de rapé com ayahuasca. Participem. É inexplicável. E a última complexidade que eu gostaria de falar é a complexidade amazônica. Da Amazônia pela Amazônia. É a complexidade ontológica. A Amazônia brasileira, ela é uma herança, mas também ela se constrói em si mesma. Logo, qual é o ponto de referência que eu tenho que ter da bacia amazônica? A própria bacia amazônica.
os dados que o Nobre trouxe são os dados de levantamentos científicos da própria Amazônia, pela própria Amazônia, e do efeito dela internacional. E é aí que eu passo para o seguinte pensamento. A realidade da Amazônia, a realidade da bacia amazônica é auto-reinventada e ela se propõe a si mesmo como sua própria imagem. Se eu não pensar dessa maneira sistêmica, eu não vou saber fazer políticas públicas. Eu, enquanto juiz, não vou conseguir julgar como deveria. Como é que eu posso julgar um pedido de aposentadoria, por exemplo, de trabalhador rural, se os parâmetros que eu tenho não são de trabalhador rural? Os parâmetros que eu tenho é de ser de trabalhador rural. E aí eu me lembro do Neame em Homem Cruz. Vocês estão falando que eu não conheço o trabalhador rural da Amazônia. Ele pegou e falou, então vamos fazer uma audiência in loco. Ele foi à frente, juntamente com todos os estagiários, e os representantes adversos ficaram atrás, porque eles não queriam sujar a roupa de barro. Compreender a Amazônia brasileira, mais do que ter métodos e técnicas, são experiências existenciais. Para eu compreender a Amazônia, eu tenho que vivenciar a Amazônia. O que significa vivenciar a Amazônia? É ir lá com os indígenas, passar 1 ou 2 semanas com eles, é fazer pesquisa de campo na dissertação, na monografia, na tese, passar em 4 anos interregre de 6 meses com eles. Isso é compreender. Por quê? Porque a bacia amazônica ela é autopoética, nos termos do Luhmann. O que é ser autopoética? Ela se recupera em si mesma. Os senhores estão pensando o quê? Que se o ser humano morresse, sumisse, a Amazônia brasileira, no meio biótico dela, ela não iria se recuperar? Ela iria. Tanto prova que... os peixes estão diminuindo de tamanho. Hoje para eu ter o tambaqui grande, eu tenho que comprar de piscicultura. Por quê? Porque nós estamos em sobrepesca. Eu quero voltar a ter peixes grandes e bonitos. Simples, faz a moratória na parte do lago que eles se reproduzem. Mamirauá, no exemplo do pirarucu, é simples, não tem muito segredo. A Amazônia brasileira, ela se mostra como se. E é aí que as soluções de todos os problemas e desafios estão na própria Amazônia. Eu não posso ficar, por exemplo, pensando em uma mediação socioambiental nos termos do CPC da vida. Eu tenho que pensar em uma mediação socioambiental, em mecanismos de soluções de conflito que se apropriem do CPC, mas também que se apropriem dos modos de existir, ser dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Porque se for para eu considerar por antiguidade, eu vou pegar os modelos de soluções de conflito dos povos indígenas e comunidades tradicionais que hoje nós replicamos. Justiça restaurativa. Justiça restaurativa é indígena. As primeiras pessoas que desenvolveram justiça restaurativa são os indígenas. Isso em artigo científico do Canadá, da Austrália, da Amazônia brasileira, da Amazônia peruana, qualquer lugar. E aí, qual é uma grande mudança de pensamento? É que a Amazônia brasileira ela não é um tapete verde. A Amazônia brasileira, a Panamazônia, é um tapete verde que tem várias cores debaixo dela. A Amazônia brasileira, ela não é, vamos fazer um presídio no meio da Amazônia brasileira de segurança máxima, porque se eles saírem de lá, eles vão morrer na Amazônia brasileira. Isso é incongruente, isso é um discurso de uma pessoa que não conhece a Amazônia brasileira. Porque quem conhece a Amazônia brasileira sabe, no Cavivó do Judas, em um lugar que se nunca pensou em chegar, lá terá um povo indígena, lá terá uma comunidade tradicional. Então, a Amazônia brasileira, a Panamazônia é toda povoada. E um método é importante, 5 minutos.
Qual é o método importante? A alteridade de Levinas. O que é alteridade? É eu me colocar no lugar do outro, sem eu deixar de ser eu mesmo. É eu compreender o que a Amazônia brasileira, enquanto natureza, quer, enquanto a Amazônia brasileira, enquanto povos indígenas e comunidades tradicionais, quer. Porque se hoje nós temos 1001 externalidades negativas, é porque em algum momento nós não ouvimos a Amazônia brasileira, a Pan-Amazônia, enquanto natureza, e nós temos dados científicos para isso, e nós não ouvimos os povos indígenas e comunidades tradicionais. Porque se nós tivéssemos ouvido a Pan-Amazônia enquanto natureza, os povos indígenas e comunidades tradicionais que estão hoje na Amazônia, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje. E é uma externalidade negativa que nós criamos e que nós não vamos resolver. Quem vai resolver é povo indígena e comunidade tradicional. E nós estamos aqui não como protagonistas, nós estamos aqui como espectadores em atividades de protagonista. Infelizmente, ou felizmente. Então, toda a mentalidade que nós temos de economia, de cultura, nós vamos ter que redefinir. E redefinir em um processo de resiliência, ou seja, de autorrecuperação. Muito obrigado. É uma honra estar aqui palestrando.